Eu trabalhava na sucursal do jornal O Estado de São Paulo, em Porto Alegre, e fui convidado para vir para Curitiba para assumir como chefe de redação da Rede Independência de Comunicação, que na época era o Sistema Sul de Comunicação. No começo do ano seguinte, em função da saída da emissora, do diretor de jornalismo, eu fui convidado para assumir, então, no lugar dele como diretor de jornalismo. E o bacana é que antes de sair o resultado deste teste que eu fiz na OAM, eu fui chamada para ser repórter do jornalismo da época que chamava TV Independência, que hoje é a RIC. E aí comecei mesmo a trabalhar já diretamente como jornalista, contratada como jornalista, ganhando piso como repórter, e estou lá até hoje. Fui 3 anos repórter, depois passei a ser editora-chefe do jornal e âncora, e agora eu dirijo o departamento de jornalismo, continuo apresentando também o jornal e apresento também o programa QI na TV, que é um programa de debates e entrevistas. Quando eu cheguei, havia na TV Independência 2 programas fundamentais feitos pelo departamento de jornalismo. Um era o SSC Notícias e o QI na TV, que era um programa de debates. Logo na sequência, nos primeiros anos, houve um crescimento muito grande da programação da TV Independência, da programação local. Logo na sequência, nós colocamos no ar o Paraná 7 horas e também, algum tempo depois, o QI na TV teve uma mudança fundamental do seu formato. O programa chegou a ter mais de 2 horas de duração nesse período, ao vivo, com todas as praças, e teve uma audiência também muito grande. Hoje em dia, já em vários horários, a Rede Globo é superada por outras emissoras. Mas naquela época foi uma façanha quando nós conseguimos, durante um bom período, que eu não recordo exatamente assim, a quantidade desse tempo, mas que nós conseguimos ficar com o QI na TV à frente da Rede Globo. Nós tínhamos os noticiários locais em várias praças. Quer dizer, tinha ao meio-dia os jornais que eram os jornais regionais para abrangência daquelas emissoras em cada uma das praças, e à noite tinha o jornal estadual que realmente ficava muito forte com toda essa participação das praças. Faltam 2 minutos para as 7 da noite. Protesto de servidores públicos por melhores salários hoje em todo o Paraná. Em Cascavel, oeste do estado, as aulas do ensino público foram suspensas. O movimento teve o apoio dos alunos. No norte do estado, professores da rede estadual e funcionários públicos protestaram na reitoria da Universidade Estadual de Maringá. Mas lógico que essa época em que o jornalismo tinha praças no interior dá muita saudade. Nós tínhamos, inclusive, cada praça tinha o seu próprio jornal local. Nós tínhamos um bloco de jornal estadual e mais um outro bloco de jornal local. Então foi realmente uma época muito rica para o nosso jornalismo. Nós tínhamos equipe de reportagem em Toledo, em Maringá e em Londrina. E durante uma época tivemos também emissora em Guarapuava, mas foi uma época bastante curta. Mas foi realmente assim, teve épocas em que o QI na TV que você citou entrava ao vivo com 5 praças do Paraná, e às vezes com convidados, com entrevistados nessas 5 praças. Foi uma época de muito pique no jornalismo da hoje chamada RIC, Rede Independência de Comunicação, na época chamada de TV Independência. Entre as irregularidades denunciadas, o que mais chamou a atenção da OAB de Londrina foram pagamentos de supostas obras feitos antes mesmo do envio de cartas convite às empresas. E o pior, a maior parte dessas obras contratadas e pagas não chegaram a ser executadas. Eu acredito que por conta da turbulência da economia, eu acredito que por conta da pressão da globalização, teve a própria questão da passagem da Manchete para a Record, que foi mais ou menos nesta época também. Uma das empresas do grupo começou a enfrentar problemas financeiros, não era especificamente a televisão Independência, mas isso acabou se refletindo na TV Independência. Então aquele formato do QI na TV ao vivo, com todas as praças, teve que ser extinto.
Então o programa passou a ser gravado. E aí, sendo gravado, ele realmente perdeu muito daquelas suas características iniciais. Também houve um momento dramático de redução de quadros na rede Independência, quando tivemos que, num determinado momento, extinguir praticamente os departamentos de jornalismo das praças, que deixaram de ter, em função do corte de pessoal, deixaram de ter os seus jornais regionais e passaram a ser correspondentes apenas do jornal estadual. No ar, via satélite para todo o Paraná, Jornal da Independência. Boa noite. Crise nas montadoras do Paraná. O número de empregos e a produção caíram nos últimos 7 meses. Em pleno centro histórico de Curitiba, comerciantes são obrigados a conviver com o mau cheiro dos bueiros. A Sanepar garante que até o final do ano a rede de esgoto estará concluída. Moradores de Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba, comemoram a ampliação do abastecimento de água na região. O problema da falta de água foi resolvido depois de uma denúncia do Jornal da Independência. Esse foi um grande problema, isso da terceirização para as emissoras paranaenses e não só as emissoras de televisão, mas as emissoras de rádio também. Isso é um grande problema do ponto de vista da emissora, em função da perda, ou pelo menos do risco permanente de perda do controle editorial desses programas, de vez que os horários são alugados. Estou muito otimista com o andar do jornalismo e com o andar da visão empresarial da RIC, que hoje a empresa está muito preocupada em retomar o controle editorial sobre todos os seus programas. Pois é, eu vou repetir que eu sou uma otimista. Em todas as minhas respostas eu acho que usei essa palavra, mas eu também vejo como um momento assim que está pronto para ser muito bom. Os 2 policiais acusados de matar o estudante Rafael Zanella em 97 começaram a ser julgados hoje pela manhã em Curitiba. O jovem foi assassinado no bairro Santa Felicidade. É mais eficaz, buscando-se a excelência das políticas públicas em relação às crianças e adolescentes. Tá certo, olha, muito obrigada, doutor Olímpio, mais uma vez pela sua presença aqui no RIC Notícias. Boa noite, um ótimo final de semana para o senhor. E uma boa noite também a você, a gente se vê de novo amanhã. Eu diria que, no momento, nós estamos numa fase intermediária entre esses altos e baixos que a gente tem verificado ao longo desse período aqui. Nós já tivemos alguns momentos em que havia um telejornalismo assim, bastante mais forte em termos de presença, de quantidade de programas. Já tivemos também períodos em que tivemos menos do que temos agora. E, nesse momento, acho que é uma situação intermediária, mas que indica um crescimento em relação ao que nós tivemos em anos recentes.